Quero convidar o pastor Juliano, que vem aqui. Pastor Juliano, um amigo querido, está acompanhado da sua esposa, a irmã Ana. Alegria ter você com a gente, Ana. Pastor Juliano é um amigo muito querido e ele vai trazer a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus possa usá-lo grandemente. Boa noite, meus irmãos, irmãs, graça e paz. Prazer estar aqui. Pastor Ilquias tem sido uma bênção na minha vida, na vida da Ana. Fazem uns 2 anos que nós caminhamos próximo. O meu ano de 2023 e 2024 foi muito difícil, o pastor Ilquias me apoiou muito. E como o irmão disse, para a glória de Deus, venci um câncer, Deus fez grandes coisas, mas muitas vezes, pastor, tive que ligar chorando, a gente orou juntos. Pastor, tem sido uma bênção na minha vida e é um privilégio para nós, Ana e eu, servirmos aqui com vocês, estarmos com vocês hoje e compartilharmos um pouquinho do que Deus tem falado ao nosso coração. A igreja em que nós dirigimos, a Igreja Batista Água Viva, em Colombo, Paraná. Nós servimos lá esse ano, dia 11 de abril, completam 14 anos que nós estamos servindo aquela igreja com amor e trazemos saudação da nossa igreja aos irmãos. Domingo de manhã estive com vocês, uma bênção, e hoje eu gostaria de compartilhar. De manhã eu ouvi a pregação do pastor Ilquias aqui sobre o livro do profeta Abacuque, e é nele que eu vou pregar também. Vou pedir para você abrir, deixar aberto, no capítulo 3. No capítulo 3, vou deixar aberto, quero que os irmãos deixem aberto, mas eu quero começar lendo um pouquinho do início do livro do profeta Abacuque. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra Abacuque. Alguém sabe o que significa Abacuque? Abraço. É engraçado que a maioria dos profetas, o nome Abacuque no hebraico significa abraço. Então você pode dar um abraço na pessoa do seu lado aí e diz: Deus te abençoe. Esse profeta é um profeta muito diferente dos demais profetas de maneira geral. Por quê? Porque esse profeta, ele é um profeta que fala diretamente com Deus. Quando a gente vê o profeta Isaías, o profeta Jeremias, os demais profetas que nós chamamos de maiores ou menores, ou mesmo João Batista, nós vemos eles trazendo o recado de Deus para o povo, não é isso? Eles vêm e dizem: olha, arrependam-se. Nós estávamos ouvindo uma canção de Jeremias 2, onde Deus fala: olha, vocês trocaram eu, que sou a fonte das águas vivas, por poços rotos, por lugares ruins. Normalmente a gente vê o profeta falando de Deus para o homem, não é isso? Normalmente a gente vê isso, o profeta falando de Deus para o homem. Mas o profeta Abacuque, diferente dos outros, e o nome tem tudo a ver com isso, ele fala apenas com Deus. O profeta Abacuque, ele vive em um tempo muito parecido com nossos dias. É engraçado que esse profeta, quando a gente lê, parece que a gente está lendo os jornais de hoje. Ele é perturbadoramente atual. Quando a gente lê o livro do profeta Abacuque e tenta contextualizar, pensando que esse livro foi escrito há muito tempo atrás, ele é perturbadoramente atual. E eu gostaria que, antes de irmos para o texto e mesmo para o tema da mensagem de hoje, a gente olhasse para esse contexto. A gente vê um homem que no começo está em guerra com Deus. Ele está falando com tristeza do que ele vê. E no final, mensagem de domingo de manhã, ele canta um hino de adoração a Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento produto da oliveira minta, ainda assim exultarei no Senhor. Mas ele começa reclamando. E eu gostaria de olhar para a reclamação dele com Deus. E quando a gente olha para essa reclamação, tem muito a ver, se nós olharmos, com o dia de hoje, com os jornais. Hoje nós dificilmente compramos jornal como antigamente, né, que tinha os entregadores que levavam, mas as manchetes
dos nossos jornais que lemos, que assistimos, são muito parecidas com Abacuque. Olha o que diz o texto bíblico. Olha o que ele vai dizer. Aqui, lembre-se que é um servo de Deus. E ele diz assim: até quando, Senhor, chamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando eu gritarei violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver tanta injustiça? Por que toleras a maldade, a destruição, a violência estão diante de mim? Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. Parece que esse livro é o jornal de hoje. E Abacuque começa dizendo isso para Deus. E ele olha o seu contexto e não vê condições de melhora. E, aliás, Deus continua na resposta, eu não vou ler, mas eu vou pedir para que vocês leiam. Deus fala para Abacuque: olha, o que você está dizendo vai ficar pior ainda. Porque eu estou mandando uma nação terrível. E ele vai dizer, ele está falando da Babilônia, ele vai dizer: olha, essa nação é tão terrível como encontrar uma matilha de lobos numa noite sombria. E eles são rápidos como os leopardos. E eles vão destruir vocês. E o profeta fala: mas Senhor, se vocês olharem o capítulo 1, até vou pedir para que leiam depois. Senhor, como o Senhor pode usar um povo tão mais injusto do que nós, contra nós, que somos mais justos do que eles? Muitas vezes, nós passamos por muitas adversidades, como foi cantado aqui, por muitas tempestades, e por vezes fica até difícil enxergar uma luz no fim do túnel. Não sei se é assim com você. Não sei se você já passou por momentos em que você falou: meu Deus, como está difícil. Meu Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. É tão difícil olhar para aquela situação onde Jesus fez tantas coisas, mas quando elas se deparam diante de nós, parece tão difícil estar nessa situação. Nós olhamos para a nossa nação, eu não sei você, quem gosta de café aqui? Eu sei que o pastor Iquias gosta. Vocês viram o preço do café? Avassalador. Nos últimos, eu compro café, viu, pastor? Essa é uma coisa que eu faço. Eu gosto de um café lá vou trazer para o senhor qualquer dia desse, promessa. Eu gosto de um café que é feito lá em Ponta Grossa, chamado Café Lontrinha. Então eu compro uma vez por ano só, porque daí eu não pago frete. Eu compro 10 unidades, mas eu acabo distribuindo. Eu tenho uma ainda lá em casa, mas eu vou te dar da próxima, viu? Da próxima que eu pedi. A última vez que eu comprei café, eu paguei R$15 na unidade, naquele Café Lontrinha lá. Aí eu fui no mercado esses dias para comprar café para a cesta básica da igreja. E eu fiquei abismado. R$23, 500 gramas. E quase todos assim. A gente vê hoje quanta injustiça. Parece que esse livro é tão atual. Parece que as coisas que nós lemos perturbadoramente são a nossa vida. Parece que isso aqui são os status que nós estamos olhando nas redes sociais. As dificuldades financeiras, o caos da saúde em muitos momentos. Nós vemos as dificuldades econômicas, não só no Brasil, no mundo todo. Vemos nações em guerra, e o profeta está vivenciando, experimentando algo assim. E agora eu gostaria que você abrisse no texto da mensagem, de fato de hoje. Esse é um contexto desse texto, mas o texto da mensagem está no capítulo 3. O profeta, no capítulo 2, ele também fala com Deus a respeito de coisas que ele está vendo e como ele vai se colocar diante de Deus, mas no capítulo 3, eu gostaria de compartilhar os 3 primeiros versos, os 2 primeiros versos. E diz assim o texto bíblico: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas coisas. Faz que sejam conhecidas
no nosso tempo. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Fecha os teus olhos. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, fala conosco, por meio da tua palavra, que é santa, é justa, é pura, e que ela possa falar ao nosso coração, aqueles que aqui estão e aqueles que nos ouvem, de modo com que tudo o que precisamos ouvir hoje venha, Senhor, pela tua misericórdia por meio da minha vida, mas que o teu Espírito tenha total liberdade de falar e atuar no nome de Jesus. O tema da mensagem é a oração que Deus quer ouvir de você. Fala comigo, a oração que Deus quer ouvir de mim. Esse é o tema da mensagem. O primeiro elemento dessa oração está no texto. O profeta Abacuque, ele orou naquele tempo onde tantas dificuldades estavam diante dele. E o primeiro ponto dessa oração é: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante de teus atos, Senhor. O primeiro elemento dessa oração é que Deus, Ele é poderoso. Meus irmãos, as nossas orações, elas precisam estar estabelecidas em um princípio. Qual princípio? De que Deus é poderoso. Quando oramos, nós falamos a um Deus que é poderoso. O profeta Abacuque, ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Ou seja, penso eu que na cabeça de Abacuque ele lembra de toda a história de Israel. Ele lembra do pai Abraão sendo chamado por Deus, sair da sua terra, da sua parentela, da geração miraculosa de Isaac. Penso que ele lembre do Êxodo, penso que ele lembre dos sinais, das maravilhas. E eu gostaria de que você entendesse de que quando nós oramos, as nossas orações precisam estar estabelecidas em um princípio de que Deus é poderoso. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele continua sendo um Deus assim. Muitas vezes seremos desafiados a orar quando estamos oprimidos. Mas o ideal, e eu vou falar depois a respeito disso, é que nós tenhamos a mesma constância. Mas eu passei por um câncer. O hospital faz a gente orar diferente. É engraçado que Mateus, Jesus disse: olha, vai lá no teu quarto. Isso deveria incorporar a nossa vida. Vai no teu quarto em secreto e o teu Deus, busca o teu Deus lá e Ele vai se revelar a você. Mas, incrivelmente, eu não sei se você já fez orações desesperadas. Eu lembro que no hospital, passando por 25 radioterapias e 41 quimioterapias, eu fiz orações desesperadas. E a maioria delas não foi por mim. Porque eu estive bem quase todo o tratamento. Para ser muito sincero, eu sofri muito pouco perto das pessoas que eu via lá. Nós vimos tantas coisas, não é, amor? Naqueles corredores. E cada dia era um clamor diferente. A gente viu adolescentes, nós vimos senhores, idosos, nós choramos junto com as pessoas lá. E eu me lembro até hoje, do dia da alta, de um dos nossos colegas, o seu Ismael, lembra? Nós encontramos o seu Ismael e a filha dele. O dia que ele recebeu alta, eu ainda estava fazendo, era um dia que eu estava com febre, estava indo para o hospital, porque quem é quimioterápico não pode ter febre, de jeito nenhum, febre é hospital. Ele estava correndo e nós encontramos a filha chorando. E quando você encontra alguém chorando, o que você pensa? Coisas boas? Morreu o seu Ismael. E ela estava chorando e a gente chegou perto. Ela falou: meu pai teve alta. E nós choramos juntos aquele dia. E nós entendemos
que Deus se revela quando o seu povo ora e crê. Abacuque está falando, olha, Deus, o Senhor se revelou, o Senhor continua sendo poderoso, o Senhor continua, eu vou fiar a minha oração, não nas minhas dificuldades, mas em quem Tu és. Em quem Tu és. Os 2 pães e os 5 peixes vão aparecer, as necessidades dos 2 pães e 5 peixes, dos 2 peixes e 5 pães, elas vão aparecer quando nós formos provados com desemprego. Essa semana, um dos garotos lá da igreja, ele me ligou e falou, pastor, a empresa que eu trabalho, ela fechou as suas atividades, não pagou ninguém, e eu não tenho 1 centavo. É nessa hora que nós somos desafiados a crer em um Deus que pode todas as coisas. Deus espera que nós tenhamos clareza para que, como Abacuque, em tempos de grande e extrema dificuldade, diante de adversidades, quais sejam, nós possamos enfrentar, sabendo que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pensando nisso, eu lembrei de uma situação em nossa igreja, lá em Colombo, onde uma família, alguns meses atrás, eles estavam com dificuldades de pagar o aluguel. Nós tentamos ajudar na medida do possível e começamos a orar juntos. Começamos a orar, alguns irmãos contribuíram para ajudar, uma família muito querida nossa, e essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós, não é verdade? Com qualquer um de nós. Nós começamos a orar, os irmãos, alguns ratearam alguma parte do que podiam, nós ajudamos com um aluguel e eles deviam 3. E é engraçado que eles receberam uma restituição de um seguro que eles tinham, que era exatamente, nem R$1 a mais, nem R$1 a menos, o valor que eles precisavam. Porque aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças e vivem grandes coisas. Sabe a oração que Deus quer ouvir de você hoje? É, Senhor, eu confio que Tu és poderoso. Eu confio no Senhor nas adversidades. É nesse momento que nós somos chamados e desafiados. Deus, Ele quer que a semelhança de Abacuque, eu e você, possamos, nos tempos de crise, dizer, Senhor, eu ouvi falar da Tua fama. Senhor, eu tremo diante dos Teus atos. Tu continuas fazendo grandes coisas, coisas avassaladoras. Não sei se você conhece a história de Samuel, mas há uns 3 anos atrás, nós tínhamos uma Penina que foi nós tivemos uma Ana lá na igreja, que não é a minha. Ela queria de todo jeito um filho, mas ela não tinha condições financeiras de fazer inseminação artificial, ela não tinha nada, e ela dizia assim, olha, a grande tristeza da minha vida é não poder ser mãe. E ela já estava tentando há muitos anos, e teve um culto em que o Senhor falou com ela, falou, olha, você vai ser mãe. Ela entendeu isso no Senhor, veio e pediu para Ana, falou, Ana, Deus falou comigo, hoje, que eu vou ser mãe, você pode orar por mim? Você vê, naquele momento, a Ana impôs as mãos, orou sobre ela, e hoje nós temos o Eric, que tem 5 anos, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ainda continua fazendo tudo o que Ele diz que faz, tudo que está escrito nas Escrituras. E sabe o que eu gostaria que você soubesse, meu irmão, minha irmã? Não importa o tamanho da dificuldade, os Golias se levantam para cair. Olha para a pessoa do seu lado e diga, os Golias se levantam para cair. Por quê? Porque nós temos um Deus que é poderoso. Em nossa oração, nós precisamos entender, meus irmãos, não vamos fiar as nossas orações
no que nós vemos ao lado. É tudo distração. Vamos fiar a nossa oração em quem sabemos que Deus é. Abacuque sabia quem era Deus. Repita por favor comigo: Senhor, Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante de teus atos. Ou seja, nas nossas orações precisamos ter certeza de que Deus é poderoso. E qualquer circunstância, diante de uma palavra de Deus, ela pode ser mudada. A segunda lição desse texto, e faz parte da oração, que é um clamor que Deus quer ouvir, primeiro, de que nós sabemos que Ele é poderoso, e a Ele toda a honra e toda a glória. A segunda é: realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Aqui tem duas coisas interessantes. Parece um paralelismo. A Bíblia é cheia de paralelismos, ou seja, coisas que falam, ratificam. Não sei se você já viu em Provérbios, parece que um fala a mesma coisa que o outro. Às vezes você vai olhar, mas aqui não é um paralelismo. Aqui tem duas coisas diferentes. Abacuque ora por duas coisas diferentes. Primeiro ele fala: realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Então ele está lembrando das coisas que foram do passado, certo? E aí ele diz depois: faz com que sejam conhecidas no nosso tempo. As nossas orações, elas precisam glorificar a Deus. Primeiro, a gente precisa entender, o clamor que Deus quer ouvir é que nós reconhecemos que Ele é poderoso. A segunda, de que Ele precisa ser por nós reconhecido. Quando Deus responde às nossas orações precisam glorificar a Deus. Abacuque está dizendo: Senhor, faz de novo o que o Senhor fez. E agora vamos olhar para o cenário. Ali é um cenário econômico difícil. Vivemos isso no Brasil e no mundo? Sim ou não? Se sim, faz um joinha aí para mim. Cenário econômico. Vivemos um cenário político difícil no Brasil e no mundo? Se é um sim, faz um joinha aí. Vivemos um momento em que algumas nações se levantam e outras estão em profunda recessão, sim ou não? Cenário igualzinho. E vivemos um momento em que nós nos sentimos em um pouco de instabilidade diante desses fatores, sim ou não? E aí ele fala: Senhor, faz de novo o que fizeste lá atrás. Aqui ele está pensando não apenas no poder de Deus, mas na manifestação de seu poder. Nós precisamos começar a orar para que Deus se manifeste. Para que Deus se manifeste e promova a sua glória. Quando Deus faz ou responde uma oração, ela precisa ser o quê? Ser um motivo de testemunho. Amados, sabe por que muitas vezes nós não vivemos tantos milagres? Porque quando recebemos, não fazemos desses milagres testemunhos. Deus quer fazer do seu milagre testemunhos de sua graça. E quando penso nisso, eu penso em várias coisas, em vários textos bíblicos, mas o que me salta à mente é o que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, e aí nesse momento em que possivelmente nós começamos a nossa campanha de missões mundiais domingo passado. E o tema é: vamos completar a missão no amor do Pai. Em Pentecostes, a igreja era tão cheia do Espírito de Deus, ou foi tão cheia do Espírito de Deus, que muitas pessoas começaram a se converter. Meus irmãos, Deus, Ele quer com que Lindóia, com que Água Viva, com que PIB Curitiba, com que as igrejas comecem a manifestar a glória de Deus e as pessoas comecem a ser mudadas, as pessoas comecem a ser transformadas,
A nossa oração, muitas vezes, precisam ser orações dirigidas a Deus por milagres pessoais, mas também por milagres coletivos. Vocês, quando passam por aqui, veem gente que carece da misericórdia de Deus, da glória de Deus? Na sua família, tem pessoas que carecem da glória de Deus? Que carecem da misericórdia de Deus? Abacuque estava orando, Abacuque estava dizendo: Senhor, olha, faz de novo o que fizeste outrora. E eu não sei se vocês conhecem essa história, possivelmente conhecem, mas eu vou falar de novo para vocês. Em uma excursão feita à Inglaterra, um jovem foi visitar, eu não conheço, tá? Espero um dia conhecer, a casa de John Wesley. Alguém aqui conhece a casa de John Wesley? Dizem que a casa de John Wesley tinha um lugar onde ele orava. E o lugar onde ele orava, ele dobrava o joelho, era marcado. E um jovem fugiu da multidão. E aí foram procurar ele, encontraram ele de joelho no mesmo lugar. E esse jovem estava falando: faz de novo, eu até me arrepio, faz de novo, Senhor, faz de novo em nosso tempo. Sabe quem era esse jovem? Billy Graham. E Deus levantou Billy Graham. Meus irmãos, nós precisamos pedir que Deus faça de novo, que nós possamos estar no meio do que Ele está fazendo, para a glória dEle. Abacuque está falando: Senhor, a oração de Abacuque não é só por ele, tá? Abacuque está preocupado com o seu povo, e nós precisamos dirigir as nossas orações, dizer: Deus, faz de novo no nosso tempo as mesmas obras do passado, e faz com que sejam conhecidas, Lá na nossa igreja nós temos um irmão, que sempre que nós visitamos ele, nós visitamos pelo menos uma vez por ano esse irmão, pelo menos uma vez. Ele conta os mesmos testemunhos. Os mesmos. A esposa dele fala: mas o pastor já está cansado de ouvir esses testemunhos. Mas é engraçado que em todos os lugares que eu vejo esse irmão, não tem banca de jornal mais, mas se tivesse na banca de jornal, na fila do pão, na lotérica, pagando conta, tá bom? Não jogando, pagando conta. Em todos os lugares, ele está compartilhando os testemunhos dele. Não são muitos, são os mesmos, mas ele sempre compartilha. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você tem testemunhos? Pastor, o senhor tem testemunhos? Compartilhe-os. Eles promovem a glória de Deus. Deus está preocupado com que nós, o seu povo, compartilhemos aquilo que vivemos, e coisas maiores viveremos. Que essa seja a nossa oração. Deus, faz de novo em nosso tempo, e que o seu nome seja glorificado. Essa é uma oração que Deus deseja que nós façamos, que nós possamos orar, e nós com certeza a viveremos. E o terceiro elemento de orações que Deus quer ouvir está no verso 2, no finalzinho, e é uma frase só: na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu falei para vocês que as nossas orações precisam estar baseadas em quem Deus é. Deus é poderoso, não é isso? Nas nossas orações, nós precisamos pedir para Deus fazer de novo, no nosso tempo, as mesmas coisas tremendas que Ele fez. Em terceiro lugar, nossas orações precisam estar baseadas no caráter de Deus. O caráter de Deus é que Deus é bom o tempo todo. E em todas as circunstâncias, Deus é bom. Sempre nós precisamos entender. O profeta sabia que Deus ia manifestar a sua ira. Sabia disso. Deus já estava falando desde Jeremias. Jeremias disse: olha, a Babilônia virá, e vocês vão ter que se sujeitar a ela. Não tem jeito.
Todo mundo que disser diferente disso, e no nosso tempo nós temos ouvido tantas palavras estranhas, como naquele tempo Jeremias disse, olha, Deus virá e usará a Babilônia para purificar a gente. E Abacuque já sabia disso também. E Abacuque baseia a sua oração, e aqui é uma parte muito interessante, Senhor, na tua ira, ele sabia que Deus derramaria o seu furor, lembra-te da tua misericórdia. Eu pedi muitas vezes misericórdia a Deus. Esses últimos 2 anos foram anos de misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. O caráter de Deus, ele é algo que precisa estar sempre latente aos nossos olhos. Por que Jonas não quis pregar a Nínive, pastor? Porque ele sabia que se ele pregasse a Nínive, e Nínive se arrependesse, o que Deus ia fazer? Salvar. Ele sabia, ele conhecia o caráter de Deus. Eu não sei se algum pregador já teve essa pretensão de pregar para que as pessoas não se convertam, mas Jonas, ele atravessou a cidade 40 dias pregando para eles. Era o sermão mais repetido. Arrependam-se, 40 dias. E ele não queria que eles se arrependessem. Na verdade, Jonas queria que aquele povo se perdesse. Mas 40 dias pregando o mesmo sermão, e diz que o rei, desde o rei até os animais, todos se converteram. E Deus conteve a sua ira, baseado em sua misericórdia. Muitas vezes, nós precisamos clamar a Deus, Deus, nós não merecemos, mas na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E isso precisa estar muito no nosso coração. Muitas vezes nós somos muito parecidos com os amigos de Jó. Nós temos a matemática certa para as coisas. Aquele ali fez uma coisa errada aqui, vai receber ali e assim. É muito matemático. E Deus não é um Deus matemático. Deus é um Deus misericordioso, justo, mas misericordioso. Davi, por exemplo, teve uma decisão errada na vida, algumas, mas uma delas mostra como Deus é misericordioso. E nas nossas orações a gente precisa fazer isso, entender disso. Quem lembra dessa decisão? Está em 1 Crônicas 21. Davi entendeu que o diabo colocou na mente dele para ele contar ao povo. E aí ele contou. O comandante dele disse, olha, não faz isso, as nossas vitórias nunca estiveram no número de soldados que a gente tem. E ali ele conta os soldados, e aí Deus manda o profeta. E o profeta fala assim para ele, olha, Davi, a ira de Deus vem contra você. A ira de Deus vem contra você. Só que você tem 3 opções. A primeira opção, 3 anos de fome. A segunda opção, 3 meses na mão de um adversário. A terceira opção, 3 dias nas minhas mãos, na minha ira. E aí Davi falou assim, 3 anos de fome? Não. 3 meses na mão do adversário, não vai ter misericórdia de mim? Não. 3 dias na mão de Deus, pode ser que ele tenha misericórdia. E diz que Deus, então a terceira opção. E aí ele viu na eira de Araúna um anjo fincando a espada no chão e muita gente morrendo. Diz que ele começou a clamar a Deus e a ira de Deus cessou em 1 dia e meio. Muitas vezes nós precisamos entender que, embora nós não mereçamos nada, as misericórdias de Deus, elas se renovam quantas vezes? Toda manhã. Às vezes nós andamos em passos tortos e vacilantes, e temos o que merecemos, mas as nossas orações precisam estar conectadas com o que diz a Escritura. E aí, para encerrar, daí eu vou chamar o pastor para orar por vocês, por nós. Lá em nossa igreja, nós tivemos, alguns anos atrás, um jovem.
E ele teve uma vida muito errada. E ele chegou, e eu disse para ele assim, ele falou, olha, mas está tudo errado na minha vida, está tudo dando errado. Eu falei, você está colhendo o que você plantou. As colheitas são inevitáveis, mas você pode pedir a Deus misericórdia. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que entre com providência na sua vida. Peça a Deus que mude a circunstância que você está vivendo. Mas lembre-se que Ele é soberano, Ele vai fazer se quiser. E esse jovem, infelizmente, não suportou a disciplina. Eu vou pedir ajuda, meu irmão. Pode me ajudar com o teclado? Ele não suportou e saiu. Em contrapartida, eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Quando fiquei doente, eu perdi muitas coisas. Eu perdi o emprego, fiquei doente, eu era pessoa jurídica. Na mesma semana eu perdi o trabalho. O trabalho era mais de 50% da minha renda. Câncer, e ainda tive que ouvir. Eu ouvi do dono da empresa que eu trabalhava, eu era PJ, ele falou assim, doente não trabalha para mim. Então, esse vai ser seu último mês aqui. Isso foi em maio. E aí eu fiz 30 dias, junho, direto. 30 quimioterapias, direto. 5, de segunda a sexta, de segunda, e 25 rádio. Junho, mês inteiro. Fiquei mal, muito mal. Fiquei 12 dias na casa da minha sogra, porque estava mal o tempo todo, Ana trabalhando. 16 de janeiro do ano seguinte, a Ana perde o trabalho. Já tínhamos comprometido mais de 50% da nossa renda, aí ela perde o trabalho. Sai do trabalho dia 16 de janeiro, eu sou bom de data. 16 de janeiro. Dia 14 de fevereiro eu liguei para o pastor Ilquias chorando. Ana teve uma fratura de fêmur. Teve uma fratura de fêmur. E aí eu falei para Deus, Deus, onde está o Senhor aqui? Onde está o Senhor? Está tudo dando errado. E eu lembro que eu chorei muito naquele dia, né? Eu não conseguia falar nada. E esse texto veio ao meu coração nesse dia. Até o Senhor falou. Orou por mim desse jeito. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Meus irmãos, Deus é poderoso. Deus quer nos dar testemunhos de oração. E Ele quer nos lembrar que independente de qualquer coisa, mesmo que nós estejamos debaixo da ira, porque às vezes a ira de Deus não está relacionada só ao pecado, às vezes está relacionado a uma provação, a um crescimento. Mas no meio de um momento de ira, a gente pode pedir a Deus o quê? Misericórdia. Por favor, pastor. Deus quer ouvir orações assim, que glorificam o seu nome. E eu tenho certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus.